E aí, galera, direto de Nova York, eu sou a Amanda e estou iniciando o podcast Beyond Brasil, um canal de bate-papo e curiosidades sobre imigração, ou seja, sobre morar em outro país. A ideia do podcast é compartilhar um pouco da minha história e experiência de me mudar para os Estados Unidos, além de conversar com outras pessoas que também vivenciaram a imigração, tanto para os Estados Unidos como para outros países. Nesse primeiro episódio, tenho 2 convidados muito especiais para mim e que têm muita história para contar sobre não só uma, mas 2 imigrações, uma para os Estados Unidos e outra para a Itália. Sejam bem-vindos, Fábio e Giovana. Olá! Oi. Para começar, vocês podiam falar um pouquinho de vocês, quando vocês migraram, para onde vocês foram e qualquer outra coisa que vocês gostariam de falar para se apresentar. Então, essa eu vou, porque o Fábio está até apontando para mim agora. Bom, eu sou Giovana do iLib, eu tenho 36 anos e eu imigrei. A minha história é um pouco diferente, porque, na verdade, eu nasci em Salvador e morei muitos anos em Curitiba, então a minha primeira imigração já foi do norte para o sul, no Brasil. E depois disso, eu acho que acabei acostumando com essas mudanças todas. Quando a gente tinha uns 20 anos, que a gente teve a nossa primeira filha, a gente sempre quis muito fazer coisas fora do Brasil. Então, quando a gente já estava completando um ciclo bem interessante de trabalho e já consolidado no mercado de trabalho em Curitiba, a gente achou que era hora de sair do jogo e tentar uma coisa diferente, porque a gente tem que sair do jogo quando está ganhando. Então, em 2013, a gente migrou para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York, sempre falando a mesma coisa. Todo mundo perguntava pra gente assim, tá, o que você vai fazer? Chegar lá, você tem visto? Tá. Não, a gente chega lá, a gente troca. Então, a força da palavra sempre foi essa. E a gente tinha visto de turismo e fomos com a cara e com a coragem. A nossa única condição era a gente não vai ficar ilegal. Era uma coisa que eu queria muito, porque eu sou muito apaixonada pelos Estados Unidos, sempre fui. E a gente não... A opção de ficar ilegal e poder fechar a porta dos Estados Unidos nunca foi uma opção, na verdade. Então, a nossa passagem de volta para Curitiba estava marcada para 3 meses, e a gente tinha 3 meses para dar certo. Deu certo, a gente morou nos Estados Unidos por 5 anos, quase. E a gente criou uma empresa, inclusive, que é a que a gente continua trabalhando hoje em dia, que é de serviços digitais. E daí acabou que, como a gente tinha a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo com o nosso trabalho, a gente, por pressão fortíssima da minha sogra e da minha mãe, a gente voltou para o Brasil para que elas pudessem ter um pouco de convivência com os nossos filhos. Então a gente ficou 1 ano no Brasil e com a intenção de ficar no Brasil e etc. Não deu 2 meses, a gente não aguentou. Não, vamos emigrar de novo, né? Eu tenho cidadania italiana, eu sou, na verdade, descendente de italiano, meu avô é nascido aqui em Nápoles, e acabou a gente juntando o útil ao agradável. Eu precisava finalizar a minha documentação, eu já queria passar para o Fábio, e a gente queria passar para os filhos, e como no Brasil a cidadania italiana demora, sei lá, no consulado de Curitiba está, sei lá, 10 anos agora, a gente decidiu vir para a Itália e fazer toda a parte de documentação por aqui. E agora estamos aqui, agora esse mês, agora a gente completa 1 ano de Itália, de vida italiana. E o Fábio vai junto, né, Fábio? Onde a gente está indo também, no segundo lugar já, no segundo país de imigração. Na verdade, eu costumo brincar que é o terceiro, porque depois que você sai do Brasil, que você imigra, que você volta para o Brasil, é uma nova imigração. É uma nova imigração, é muito diferente, você vê com uma outra forma, a forma que as pessoas lidam com o dia a dia é muito diferente. Então tem que adaptar tudo de novo, né? O que não foi fácil. Eu acho que das 3 migrações que a gente fez, de Brasil, Itália e Estados Unidos, voltar para o Brasil foi a mais complicada, mais complexa, assim. Um pouco frustrante até, enfim. Então, é bem isso. A nossa ideia, uma das ideias principais, assim, nossa, era a gente nunca ficar ilegal. A gente manter portas abertas, independente de onde a gente fosse, né? Seja Estados Unidos, seja Brasil, seja Itália ou qualquer outro lugar. Então, a gente deu quase 5 anos nos Estados Unidos, quando estava para vencer o negócio inicialmente de turismo. A gente conseguiu o visto não é um visto de trabalho que eu consegui pelo trabalho, mas era um visto de
aquele visto especial, o visto artista, o visto de habilidades especiais que eles chamam. Acho legal falar que você é fotógrafo, né? Então, para as pessoas entenderem, porque o visto de artista. Ele não canta, gente, ele não sabe cantar. Sim, eu sou fotógrafo de casamento, fotografei mais de 300 casamentos em Nova York nos 5 anos que eu fiquei lá. E daí com essa minha profissão, essa minha arte e etc que eu faço, eu consegui esse visto que eu nem sabia, a gente conseguiu através de advogados e tal. Isso é legal falar, por exemplo, quando a gente fala de imigração americana, a maior parte das pessoas, elas se limitam ao que é mais conhecido, né? Então elas pensam muito no visto de turismo, no visto de investidor, no visto de trabalho, no visto de refugees, no visto de visto religioso. Mas a imigração americana, eu lembro que a gente estava pesquisando na época junto com o advogado, sei lá, deve ter uns 60 tipos de visto, se não mais. É uma variação enorme. Então, isso varia muito das suas próprias habilidades, da forma que você vai se colocar no mercado e da dependência e necessidade da empresa que está te contratando. Então, não é só visto de trabalho, tem outras variáveis importantes para o visto americano, né? Para o visto aqui da Itália, da Europa, eu não sei como funciona, porque a gente veio por cidadania. Então... de família, né? Diferente. E aí a nossa volta para o Brasil, a gente bateu o pé no Brasil e a gente falou, não, agora a gente fica aqui, compra uma casinha, né? Negócio, vamos comprar uma casa. Ficar aqui forever e nunca mais vamos migrar para lugar nenhum. E daí deu alguns meses depois. Aí aparece a piada, né? A bateria e a piadinha de fundo. Entanto que a minha sogra, ela sempre falava, a gente teve a felicidade, quando eu digo assim, não é brincadeira, é a felicidade mesmo, que eu gosto muito dela, amo muito ela, a gente acabou alugando um apartamento no mesmo prédio que ela. Então, todo santo dia ela ia lá em casa. E daí a gente perguntava pra ela, mas tem que vir todo dia, sogra? Tem, porque eu não sei quanto tempo vocês vão durar aqui no Brasil, então tem que aproveitar enquanto vocês estão aqui. E nem na nossa cabeça ainda passava imigração. E a gente botou o pé no Brasil, a gente começou a começar a caminhar as coisas, as crianças na escola, tá? As pessoas perguntavam, tá feliz que o Fábio voltou? Não, ele não voltou, eu acho que eles não vão ficar muito tempo aqui. Então ela já sabia que a gente era meio passarinho fora da gaiola, né? Então foi engraçado. Difícil, o problema agora é aquietar, né? Ficar... Não, mas vai dar certo. É complicado que agora a gente, com a cidadania já tudo certinho, regular, a gente já tem tudo, tipo, identidade, passaporte, tudo. A gente já fica, mas tem 25 países na União Europeia, por que eu vou ficar na Itália? Não, segura, aguenta um pouco. Então, enfim, anyway. A União Europeia é como se fosse os Estados Unidos ou o Brasil. O Brasil, são vários estados, né, que falam idiomas diferentes, única diferença. Mas é tudo meio que uma coisa só. Uhum. Para apresentação, esse negócio foi grande. Não, foi boa. Agora, eu gostaria de fazer umas perguntas mais voltadas para cada imigração. Então, vamos começar com a primeira, para os Estados Unidos. Como que foi fazer essa grande mudança com 2 crianças, sendo que um deles era bem pequeno? Isso a gente não falou na apresentação, né? A gente tem 2 filhos. Não, mas o que acontece? Porque muita gente vai e faz imigração muito louca, beleza, tá, vamos na loucura, só que não tem filho nenhum, e é bem diferente, né? E muita gente que gostaria, a gente conhece várias pessoas, inclusive, que gostaria de fazer a imigração, mas, mas já tenho filho, daí, tá, não vou dizer, é fácil, mas também não vou dizer que é impossível, porque a gente já fez 2 vezes, então... 3. Então, 3. Então, o que acontece? Em 2009, 2009 a gente fez uma cagada. A gente viajou para os Estados Unidos pela primeira vez. A gente tinha uns 23, 25 anos mais ou menos, né? 25 anos a gente tinha em 2000, e a gente foi para os Estados Unidos pela primeira vez. Primeira vez que a gente saiu do país, etc. E a gente voltou no avião decidido a travar o mundo e ir embora do Brasil e fazer outras coisas, porque onde a gente estava, a gente viu que o mundo era muito grande, sabe? Parece, a gente estuda, a gente vê coisas, tá, mas é só a partir do momento que você tem essa vivência que as coisas começam a acontecer diferente dentro da tua cabeça. Né? Mas daí, do ponto de vista de mudança para os Estados Unidos, o que acontece? Eu fui para o Canadá, eu fiquei 2 meses, quase 2 meses no Canadá, porque na época, eu acho que foi 2010 que eu viajei para o Canadá. Em 2009 a gente viajou como turismo mesmo, daí em 2010 a gente voltou
começou a pirar um monte de negócio de imigração e tal. Só que a gente não sabia para onde ir. A gente e a gente não tinha nada descobriu decidido. o Canadá, né? Que o Canadá tinha essas... Então, aí o que acontece? Eu fui pro Canadá, passei 2 meses no Canadá, era uma época que o Canadá tava louco para ter um casalzinho bem no nosso perfil, que era um casal novo, com um filho pequeno, que a média de idade no Canadá é muito alta, então eles estavam querendo pessoas com crianças para poder realmente, meio que, não sei se nem se existe essa palavra, repopular, entendeu? Isso, inclusive, gente, se a gente falar errado português aí, perdoa, porque nós tá cagado nessas linguagens. Tamo junto. Então, quando eu fui para o Canadá, a gente fez, inclusive eu fiz aula de francês, porque se você passasse um tempo no Canadá e tivesse um nível X de francês, você ganhava uma pontuação melhor, enfim, fui estudar sobre imigração, porque a ideia era imigrar para o Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, a questão de 1 mês, foi muito rápido, 2 meses depois, a lei de imigração canadense mudou, e daí a pontuação de francês tinha aumentado e o investimento para poder fazer essa documentação também tinha ficado mais alto. E acabou ficando mais difícil para a gente por causa de grana e por causa da língua mesmo, né? Então, aí tinha também o pré-requisito de profissão, que até então a minha área de comunicação estava sendo aceita nesse programa de imigração e depois já não entrou só a parte mais de coisas específicas, então engenharia, bastante TI, essa parte mais técnica. Então daí a gente falou, puta, então ao invés da gente desistir, vamos mudar os planos, vamos para os Estados Unidos. E quando a gente decidiu para os Estados Unidos, a gente tinha só a Clara. A Clara, ela tinha 6 anos na época. E eu falei, porra, eu não vou ter filho. A gente queria já ter mais um filho. Eu falei, não vou ter filho fora, sozinha. Então eu tinha muito medo dessa parte de gestação, enfim, já. E depois eu acabei descobrindo que não era nada disso. Eu podia ter feito, que ia ser até mais fácil, inclusive. E a gente decidiu engravidar, ter o Nicolas, e a gente combinou que assim que ele completasse 1 ano, a gente ia se mudar. Sim. Todo mundo falou, que vocês estão malucos? E, enfim, aquelas coisas todas, porque eu acho um pouco que a maior parte da crítica das pessoas vem da própria frustração delas. Então, o fato delas estarem tão preocupadas, entre aspas, com o nosso bem-estar, era um pouco da limitação que eles tinham deles próprios colocarem em prática o que queriam fazer. Porque eu ouvi muito, tive uma colega minha na época que foi até meio frustrante, assim, quando a gente contou que a gente estava indo embora. Ela bateu no peito, assim, de uma forma, você está renegando a sua pátria, você vai deixar o seu país, e hoje em dia ela mora num outro país aqui na Europa. Então, é um pouco da frustração pessoal de cada um, porque não é fácil, exige uma coragem. Eu vejo muita gente fazendo ultra megas planejamentos para imigrar. A gente não fez nada disso, até porque eu acho que quanto mais você se planeja nas coisas, menos margem para erro você dá e mais frustrado você fica quando as coisas acontecem, entendeu? Então, a gente decidiu se mudar. Porque a gente vendeu... vai dar errado, naturalmente. A gente vendeu absolutamente tudo que aconteceu, né? E colocamos todas as nossas coisas em 4 malas e a gente desembarcou em Nova York. A gente tinha uma amigona nossa que morava lá. Também a gente depois acabou descobrindo que quando a gente deposita muita confiança em uma única pessoa, também não é a coisa mais certa do mundo, né? Porque depende muito mais da gente do que da outra pessoa. É a gente que está imigrando, não é outra pessoa que está pedindo pra gente ir, né? Enfim. Então muita coisa deu diferente quando a gente chegou. A gente morou durante algumas semanas num hotel. Nosso dinheiro, o dinheiro que você junta, se demora muito tempo, o dinheiro que você gasta muito rápido, porque você junta R$4 para $1 quando você vai com criança, tem coisa que é necessário. Então não dá para viver de McDonald's e bolachinha e cupom de cachorro-quente durante não tem, entendeu? Então a nossa regra era assim, sabe? Era realmente abrir o peito, tentar, e nesse tentar eu digo tentar mesmo. Chegar lá e fazer o negócio acontecer, porque a gente não tinha a opção de esperar as coisas acontecerem, porque a gente estava imigrando, a gente tinha que se adaptar ao lugar, a gente tinha que se adaptar às regras, não esse mundo americano apoiar, receber a gente. Então, enfim, e daí acabou que a gente foi para caminhos diferentes. Eu tentei muito colocação no mercado, não consegui absolutamente nada, e o Fábio conseguiu. Então a gente foi todo depois na fiusa dele. Mas eu acho que eu vou ser bem sincera, assim, imigrar com filho e imigrar sem filho é só questão de palavra, assim, porque eu acho que a complicação e o estresse é o mesmo.
Você vai ter que passar pela documentação, você vai ter que passar pela carência, você vai ter que passar pela saudade, pelo limite de dinheiro, pela adaptação. Então, acho que, sei lá, eu nunca vi isso como, nossa, que corajosa. Eu via só que, pô, se a gente quer fazer um negócio, vai acontecer, entendeu? Uhum. Enfim. Às vezes a gente ouve de outras pessoas que você teve muita coragem de fazer porque a pessoa não tem essa coragem. Exato. E daí parece que é muito maior. E às vezes quando a gente só faz, a gente só fez. Exato. E eu acho que é isso mesmo, sabe, Amanda? A gente tem... Eu não sei, eu acredito muito no que a gente fala. Eu acredito muito no que a gente fala. Eu entrego muitas nossas ações para o universo e as nossas palavras e o que a gente deseja e o nosso objetivo, o nosso propósito. A gente saiu do Brasil falando que, tá, mas o que vocês vão fazer? A gente chega lá e troca de visto. Eu não tinha ideia como que ia isso acontecer. Não é um negócio tipo, não, sei lá, vamos conseguir um visto de trabalho financiado por uma empresa. Não, para com essa putaria, entendeu? Chega lá, você tem que botar a tua cara na frente e se for preciso, que nem eu fiz, limpar a casa para poder você trazer dinheiro para casa para você comer, você vai fazer e no resto do seu tempo você vai focar no seu destino, nas coisas que você quer. Então, eu acho que tem que fazer. Eu acho que as pessoas complicam muito, elas esperam o momento certo e não existe momento certo para fazer nada, entendeu? Você nunca vai saber o que vai acontecer amanhã se não mudar o que você está fazendo agora. Então, Sim. A gente vive muito dessa forma, sabe? Por isso que a gente está no nosso terceiro país. E não me arrependo de absolutamente nada. Só de não ter ido antes. Porque eu acho que a gente podia ter ido antes. Então, por hoje é isso. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Fábio e Gi, por abrirem sua vida para todos nós. Acho que essa é uma ótima oportunidade para quem já morou fora do Brasil se identificar com todas essas situações e também para quem pensa em morar em outro país, poder ter acesso a informações e experiências que nem sempre são acessíveis. Então, essa foi a primeira parte da minha conversa com o Fábio e com a Giovana. Nos nossos próximos 2 episódios, continuaremos a conversar e bater papo sobre outros aspectos relacionados à imigração deles. Obrigada a todos que ouviram e ficaram com a gente até o fim. Espero que a gente possa estar juntos de novo nos próximos episódios. E você que está ouvindo também pode participar. Se você tiver alguma pergunta para mim ou curiosidades sobre como é morar fora do Brasil, me envie suas dúvidas e irei adicionar ao canal. E quem sabe sua questão não aparece no próximo episódio? E para ficarem sempre atualizados em tudo que rola no podcast, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Instagram e Facebook page Podcast Beyond Brasil, Twitter @BeyondBRPodcast. E não esqueçam que além de poder ouvir em todas as plataformas de podcast, você ainda pode ouvir pelo canal do YouTube Beyond Brasil. Valeu e até a próxima!